Olá, irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. A nossa saudação de paz, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa hora tão especial em que o Senhor nos envia para trazer uma porção do pão do céu, para lhe alimentar, em nome de Jesus. A reflexão que nós trouxemos nessa ocasião de hoje tem como tema Aprendendo a Confiar no Senhor. E está baseado no Salmo 1 e também em 2 versículos de Romanos, capítulo 8, versículos 31 e 32, da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar uma lidinha aqui no Salmo 1, tá? Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Por isso que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado irmão e irmã, amigo da palavra de Deus, o contexto que nos faz trazer esse vídeo de hoje é que nós vivemos em um período quase pós-pandemia, em que muitos perderam muitas coisas. Eu estou falando em coisas, não estou nem falando nas pessoas. E estão passando por algumas dificuldades até materiais. Nós não somos de linha da teologia da prosperidade, mas cremos que o nosso Deus é um Deus que nos apoia, nos ampara, é providente para conosco em todas as situações e em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no aspecto econômico. Daí vem o tema de hoje, aprendendo a confiar no Senhor. Olha, Deus é sempre por nós, até mesmo quando parece estar escondido de nós. Uma vez alguém me falou o seguinte: Deus às vezes parece que brinca de esconde-esconde com seus filhos. Isso, dito com respeito, é cabível, é aceitável. Mas quando a gente vê um pai que ama um filho, garotinho, criança, brincando de esconde-esconde, ele ama esse filho. Geralmente ele se esconde para que o filho venha procurá-lo e achá-lo e se alegrar na hora que acha. Então, em tudo, Deus tem seus propósitos e objetivos. Nas orações, às vezes ele diz sim, às vezes não. E às vezes ele diz: espere o meu tempo. Mas ele é sempre por nós nos momentos difíceis. O contexto de hoje, de Romanos 8, 31 e 32, está falando das primícias do Espírito, da esperança da restauração do homem, da adoção como filhos de Deus e da redenção até do corpo. Está falando também da intercessão realizada pelo Espírito e da eleição divina de Deus a nós. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz no versículo 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32 ele diz, que diremos, pois? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Está falando de coisas, todas as coisas. Olha, é o seguinte, parece que o versículo está dizendo que se Deus não poupou nem o seu filho, mas deu para morrer por nós, ele é capaz de nos dar tudo, né? Se a gente olhar para esses 2 versículos com a visão materialista, entenderemos assim, que ele é capaz de nos dar tudo, mas ele não quer nos dar tudo de coisas, mas com certeza o que é necessário e suficiente ele nos dará, por Jesus Cristo. Com Cristo ele nos dá todas as coisas. Mas indo mais, assim, buscando esse texto com uma visão mais espiritual, nós podemos ainda explorar
Aí, duas expressões: quem será contra nós? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos que são contra Luís, todos que são contra Deus, contra o Rei dos Céus. E há situações também, muitas situações haverá contra nós. Não devemos colocar na nossa cabeça: se Deus é por nós, então nada existe contra nós. Não tem problema contra nós. É só gozo, é só bênção. Não é assim. Muitos serão contra nós, mesmo Deus sendo por nós, e muitas situações haverão contra nós no que se refere às adversidades da vida. No barco, a adversidade, o vento, o mar, mas Jesus está ali para mandar acalmar. E essa questão: nos dará com ele todas as coisas. Não podemos pegar uma frase dessa para levar só para o lado material. Na verdade, está falando de coisas. Mas Deus sempre se interessa em nos dar o que realmente é necessário e o suficiente. Como diz o salmista: eu fui jovem, estou velho, nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é verdade. Procurai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, falava de beber, vestir e comer, serão acrescentadas. Muito bem, aqui nós trouxemos uma ilustração que pode ser inserida no contexto aprendendo a confiar no Senhor. É o seguinte: havia um homem cristão e muito rico. A ilustração é essa. Ele tinha um filho que estava se formando, e esse pai era muito amoroso. A gente sabe que isso cativa os filhos a serem chegados a ele. O seu amoroso. E não podemos negar também que tem muita riqueza, né? Cativa os filhos a ser chegados ao pai. Aí chega o tempo da formatura e da colação de grau do filho. Aí o pai perguntou ao filho o que ele queria de presente. E o filho respondeu: pai, eu quero um carro X, da marca X, do ano. Ele disse a marca, era o carro do ano. O pai perguntou o valor e o filho respondeu qual seria o valor. E então chega o dia da festa, vão à festa de formatura, quando o pai lhe entrega uma Bíblia enrolada no papel de presente, com o cheque do valor do carro dentro da mesma, sem lhe dizer nada, que dentro da Bíblia tinha um cheque e a Bíblia enrolada no papel de presente. Então ele desenrolou o presente, né? E só viu uma Bíblia. O filho ficou em choque. Com certeza ele pensou: pensa um cara que receba uma Bíblia, rapaz. Guardou simplesmente pegou e guardou. Há alguns dias o pai faleceu e ele, na dor, na tristeza, na saudade, o filho recordou o pai. Abre a Bíblia, começa a ler, quando encontra o cheque do valor do carro. E ali está a maior lição, junto às lágrimas, seguida também do consolo. Muito bem. E o que é que nós tiramos dessa ilustração? Que luz ela lança no contexto que diz que com o Filho ele nos dará todas as coisas. Sabe quando você estiver necessitando e pensando em pedir algo a Deus, buscar algo de material, de coisas em Deus, você busca primeiro a palavra, porque Deus é leal a nós. A palavra diz lá em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Pode se referir a comer, beber ou vestir, que era o contexto lá do Sermão da Montanha. Então aí está a lição do pai com o filho. Ele pediu o carro do ano, marca X, disse o valor do pai. O pai fez um cheque, colocou dentro da Bíblia. Com certeza o pai não queria lhe dar só o carro, queria lhe dar a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o Filho. E com o Filho, o pai lhe daria a coisa que ele queria, que era o carro. Isso tem uma grande lição, amado irmão, amada irmã, para nós. Busque em Deus tudo quanto você necessita. Primeiramente, os bens espirituais, a salvação da sua alma, uma boa comunhão com Deus, um bom desenvolvimento na sua fé, no seu amor, na sua esperança. E nesse amor, o bom relacionamento com as pessoas. Relacionamento de justiça, de carinho, de solidariedade. E depois você nem precisa estar pedindo coisas. O Senhor lhe dará. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Em situações difíceis, busca o Senhor.
até primeiro do que buscar suas bênçãos, porque Ele é o abençoador. E quando você for amigo do abençoador, filho do abençoador, com certeza as bênçãos sempre estarão à sua disposição. Nós temos aqui um apelo da palavra, o confronto conosco, com a nossa vida. É baseado em 3 perguntas. A primeira é o seguinte: o que você busca no Senhor? As suas bênçãos ou Ele, o maior bem? Busca as suas bênçãos ou Ele mesmo, que é o maior bem? 2, qual é, na prática, não só em dizer, a sua fonte de felicidade? O Senhor, o dinheiro, os prazeres sensuais ou outros prazeres? Tenho buscado fonte verdadeira? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que buscam felicidades, entre aspas, erradas, né? Em lugares errados, para fins errados. 3, você já viveu situação difícil que lhe ensinou a confiar no Senhor? Eu quero testemunhar para os amados irmãos que eu já vivi. E na vida e nas situações adversárias, o Senhor permite que passemos por ela para que tiremos lições e aprendizados. Então, que pensemos nisso e que aprendamos mais e mais a confiar no Senhor. Quem confia passa a esperar nele, passa a ter esperança. Só tem a esperança quem confia. Então, se a palavra de Deus te esclareceu algo, te iluminou algo, compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam beneficiadas. E você que vai receber o compartilhamento, que recebeu, compartilhe com outros, e assim vai se passando na frente. E todos vocês que desejarem se inscrever no nosso canal, se inscrevam. Será bem-vindo à nossa comunidade. Tá? Se inscreva e aperte lá o sininho, acione lá o sininho, para que quando forem postados novos vídeos, você automaticamente seja notificado pelo YouTube. Então, que Deus em Cristo abençoe a ti, irmão. Que Deus em Cristo abençoe a ti, irmã. Não sei qual o problema que você está passando, qual é a situação difícil, mas confie no Senhor. Não deixe que um trono para a ansiedade, para a preocupação, para a descrença, mas que o seu trono, o trono do seu coração, seja para o Senhor. Aprenda a confiar no Senhor e Ele será teu refúgio, proteção e providência dele. É isso que eu desejo a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.